Olá, bem-vindos a mais um programa Vida é Assim, nessa temporada Oráculos e Terapias. Para você que é do YouTube, aqui em cima tem todos os outros episódios, tá? Você que é do Instagram, do IGTV também, puxa aqui que tem todos os outros episódios também. E do Facebook também, uma pasta dedicada para essa temporada que recebe tanto profissional interessante e hoje não é diferente. Hoje um bate-papo com a Carla Guandalini. Ela tem 51 anos, ela é professora, pedagoga, psicopedagoga e agora taróloga egípcia há 30 anos. Então você imagina quanto conhecimento essa mulher vem trazer aqui pra gente, porque ela é uma estudiosa da história egípcia. Então não é só jogar cartas e pronto, ela explica direitinho como que funciona. Então você que tem interesse em conhecer, que já ouviu falar, que será que é, será que não é? Então fica aqui que ela vai dar uma aula para você. Carla, muito grata por estar aqui dividindo um conhecimento tão bacana com a gente, viu? Obrigada. Tatiana, eu que agradeço imensamente a oportunidade. Com certeza vai alavancar muito com relação ao assunto do tarô egípcio e terminar com muito misticismo, muitas dúvidas com relação a esse oráculo que é tão positivo para nós. Ai, gente, é mesmo. Não sei se vocês viram nas minhas redes sociais, eu postei. A cada terapia que eu passava, o oráculo, eu postava no IGTV lá a minha experiência, né? E aí eu postei e gente, tudo que essa mulher falou já começou a acontecer 3 dias depois, Carla. Não sabia. Não te contei, né? Juro. 3 dias depois. Agora. E é legal porque eu fico ouvindo de novo pra refrescar, e aí alguma coisa acontece que tá fora. Ué, o que tá acontecendo? Já vi que ela falou. E aí tava na lá hora que faz você o link. Falou. A hora que acontece. Faz o link. É impressionante. Eu falo pras pessoas. Vocês vão gostar demais de, na verdade, todo mundo que tá passando por aqui por essa temporada, e cada uma com a sua peculiaridade. E são estas peculiaridades que vamos descobrir hoje desta mulher que estuda pra caramba. Então vamos contextualizar primeiro, né? Resume a sua trajetória profissional que te fez chegar a ser taróloga. Bom, eu sempre fui curiosa desde pequena e procurava pessoas que mexiam com oráculos, né? Pessoas entendidas, estudiosas, porque eu sempre tive muita curiosidade. E nisso veio uma vontade muito grande, senti realmente no coração, de poder entender para mim. Falei, nossa, que magnífico seria se eu pudesse ter o conhecimento e ler para mim mesma. Eu não preciso nem ir atrás de alguém, à procura de alguém. Mas depois você vem a entender que você não pode ler para você, porque você direciona as respostas. É uma troca de energia muito grande, então você precisa do outro, você precisa dessa troca. Então mesmo assim eu aprendi. Comecei a aprender sozinha, fui procurando, até me encaixar num tarô, num oráculo que mais eu tinha identificação. Com a parte de família, essa parte do Egito, meu bisavô, que é nascido lá, depois foi criado na Itália. Com essa parte veio toda a parte de história, de conhecimento dessa civilização tão antiga, tão maravilhosa, os primórdios de toda a humanidade. O Egito tem muito a nos ensinar até hoje. Grandes mistérios, coisas magníficas. Então eu fui me adequando e quando eu percebi que já tinha assim feeling, já tinha um certo conhecimento, que eu podia trocar com alguém, atender alguma pessoa, ajudar, né? Eu procurei outras pessoas específicas do tarô egípcio que pudessem fazer uma lapidação nos meus conhecimentos, porque é uma responsabilidade muito grande. Então eu tinha que atender da melhor forma, você está lidando com vidas, com a mente das pessoas,
com esse estudo que eu tenho da educação, de pedagogia, de psicologia. Então você é pedagoga? Sou pedagoga e também sou psicopedagoga. Então é uma responsabilidade muito grande tratar com as pessoas. Você nunca sabe como elas vão chegar até você. Quais são as dores naquele momento. Então, elas podem tomar exclusivamente por um detalhe da vida, uma situação ou amplitude e acabar ficando dependente das suas palavras. E isso não é saudável. Sim. É apenas um direcionamento, é uma luz, é algo que a gente vem agregar apenas no momento presente. Então, essas pessoas me lapidaram, me ajudaram. Para quê? Para que eu tivesse subsídios e suporte para poder atender aos outros, né? E aí eu comecei com a família, né? Porque fica um pouco de receio. Você é a primeira filmagem, sua primeira apresentação, tudo, todo o trabalho que você desenvolvia. A gente sempre fica Você faz de graça para os amigos e familiares. É verdade, não é? É verdade. Mas Sim. você fica preocupada que fique tudo certo, que o pessoal tenha uma boa experiência com você. Aos poucos comecei a atender, aí vai passando, depois... Desde os 22 anos, né? Então, esse ano, 30 anos como taróloga, que eu trabalho com o tarô. Caramba. Paralelo sempre é o que eu faço, né? Mas 30 anos esse ano. Só que a Carla tem um diferencial que me chamou muito a atenção. Porque você, além de você dizer as previsões ali, você explica de uma forma embasada na história. Então, aí eu percebi o quanto você estuda. Porque ela não vai falar assim, isso aqui é tal coisa, essa tal coisa, por quê? Por causa disso. Ela vai lá na história, não é? E aí fica mais, mesmo que a gente não entenda bulhufas da história egípcia, mas você entende que existe um começo, existe da onde vem, uma origem, né, daquela explicação, e aí, baseado naquela previsão, com a explicação, faz todo sentido pra gente. Todo sentido. Né? Então, tu estuda mesmo muito. Tanto que é tão abrangente que uma carta única dos arcanos maiores, por exemplo... que são 22 dentro, né, do baralho do tarô, 56 arcanos menores. Com uma carta do arcano maior, eu tenho uma resposta para dar, mas os outros vêm, ele é tão completo e complexo que as outras cartas vêm justamente a agregar para que você tenha mais firmeza na resposta para a pergunta que o consulente está fazendo. Então isso dá mais firmeza, dependendo da situação que ele está expondo. É isso mesmo. E você fica aqui até o final dessa entrevista, porque a Carla vai jogar aqui o tarô, uma pergunta que eu vou fazer para a humanidade, né, nesse período aí de tudo que a gente está atravessando, tudo que a gente passou, né, o que as cartas têm a dizer aí para nossa humanidade, porque as cartas não mentem. Jamais. Jamais. Muito bom. Então vamos lá, o que é o tarô e como ele funciona? Bom, o tarô egípcio é composto de 78 lâminas ou cartas, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Nós temos um jogo completo, que é essencial da primeira vez com o consulente para que haja essa troca de energia com o baralho, com o tarô, e ela determina toda a situação, do início ao fim do atendimento. Eu vou embaralhar, ela vai só separar as cartas para mim e depois fica tudo a critério do consulente. Suas perguntas, as coisas que ela quer saber, decifrar, ter mais certeza ou não, porque ele vem como uma luz, um direcionamento para aquilo exatamente que está acontecendo no presente. Previsão, achismo, não existe. Então, como nós falamos, né? Deus sabe dali um minuto da nossa vida para frente. Então, não é fazer previsão, não é jogar ao vento nada. É justamente a energia da pessoa no presente, o que ela está querendo saber, o que ela precisa de mais subsídios para decidir alguma coisa ou situação da sua vida. Ok? E também tem a parte, após isso, pode ser aberto ele inteiro, ele tem que ser aberto por completo, ou a pessoa pode voltar ou fazer online com só os arcanos maiores. Aí leva um menor tempo, né? O maior de 1h30, 2 horas, o pequenininho de 30 a 40 minutos, né? Que é o reduzido, e também com uma quantidade menor de cartas. Entendi, o integral e o pocket, o compacto ali. Isso, exatamente. Aí existe uma grande dúvida que fica aí para as pessoas, né? Tá, se não é previsão, se não é adivinhação, se não é uma vidência, como tem um nome muito conhecido, é cartomancia, né? Sim, sim. Que aí a gente sabe que tem muito charlatão também, assim como em toda profissão tem. Então aqui é bom explicar que aqui não tem charlatanismo nenhum, não tem, né? Não tem. Até porque você sabe, para trazer aqui, eu sou muito criteriosa com o conteúdo e o profissional que eu trago aqui. Mas então, como que fica pra gente, pro leigo ou pra quem tem um certo preconceito entender? Se não é previsão, se não é adivinhação, o que é?
é um estudo minucioso da história egípcia, dessa cultura milenar, para que nós possamos entender, porque todo o baralho são justamente as figuras, o que retrata é o cotidiano do egípcio naquela época. É justamente quando a gente vê em documentários ou filmes sobre a cultura egípcia, que é tudo que é representado nas paredes, tanto as pinturas, as esculturas, como a escrita deles. Então, é o cotidiano. Então, a pessoa não precisa ter preconceito. Nossa, eu estou indo na casa dela, mas ela é tão... depende disso, da religião dela, do que ela acredita, do que eu acredito. Não, é um estudo. E a troca de energia é exatamente naquele momento. Por isso que só a consulente ou o consulente toca nas lâminas, ele escolhe as que, para aquela pergunta, eu vou ler, eu vou interpretar o que ele escolheu, por isso que eu não toco mais. O que dá mais credibilidade ao trabalho. Só que para cada pergunta, por exemplo, com os arcanos, com todos os arcanos, né, com o baralho completo, são 7 cartas para cada pergunta. E no pequeno são 3 cartas para cada pergunta. E aí você falou do campo energético, né? Sim. E aí como que você entra no campo energético da pessoa? A pessoa entra com as cartas. Então, há uma troca de energia, sim. Eu que estou atendendo com o consulente, mas é através das cartas, né, das lâminas, que são um instrumento de trabalho, são a ferramenta para que há toda essa conectividade, essa troca de energia. Aí sim vem, eu não escuto nada, eu não vejo nada, mas lendo, falando de cada uma, como você passou pela experiência, você lembra bem disso, até exemplificou, né? Cada carta tem o seu significado e ela antecedendo ou sucedendo uma outra, ela vai mudar um pouquinho para a conjectura da pergunta no momento. Então, multiplicar, é uma probabilidade muito grande de respostas e direcionamento mediante a dúvida ou a questão que está sendo formulada. E tem uma coerência com uma carta com a outra, né? Uma carta explica a outra, uma carta, e aí no final você conta com uma historinha. Exatamente. E aí faz todo sentido. Todo sentido. Né? E aí é isso, né? A ideia do programa é, se você acredita, não acredita, acha que é errado, que não é, a ideia é mostrar pra você que, ó, a vida é assim, tem esses recursos todos pra nos auxiliar, né? Exatamente. Todo mundo precisa de ajuda, e aí vai naquilo que você se identifica, né? Como você mesmo escolheu algo para si, se identificou com o tarô egípcio. Sim. E agora faz algo para os outros, né? E isso volta. Sim, né? Muitos até procuram não para perguntar alguma coisa ou por dúvidas, para justamente ter a oportunidade de poder conversar. Eu vou conversar com ela, tudo que conversa é segredo. Sim. Então, assim, eu posso me abrir. Então, pessoas não se abrem com os maridos, não se abrem com os filhos, com os pais, e têm a oportunidade e sentem confiança e se sentem à vontade de poder conversar e trocar. Então, você acaba fazendo uma terapia. É um oráculo e terapêutico ao mesmo tempo. E por ser uma pessoa estranha, a gente entende que o estranho não vai nos julgar, nos criticar, exatamente, porque não conhece a nossa história, né? Exatamente. E mesmo vai respeitar, né? É isso aí. Bom, eu quero entrar numa outra pergunta para você no próximo bloco, mas antes tem um recadinho para você.
buscando aqui quais são as perguntas das pessoas. Porque eu entendo que quando as pessoas procuram o oráculo, né, procuram essas outras formas de se conhecer, é porque, tipo, já foi pra tudo quanto é lugar, já tá descrente de algumas coisas, né? E aí é onde as pessoas começam a se abrir para um mundo alternativo, diferente, não sei. Sim. Então, quais são os principais assuntos lá que as pessoas buscam? Bom, o principal é o amor. É o amor, né? Olha, gente, você que acompanha a temporada, todos os terapeutas respondem que todo mundo procura relacionamento, se resolver. Se resolver. Então eles procuram sobre o amor, né? Alguma coisa que está perdendo, ou que já perdeu, que vem à minha frente, aquela preocupação de não ficar só. Eu sinto muito isso, né? Então vem nas falas e às vezes as pessoas ficam à vontade para contar um pouquinho da história, eles ficam à vontade. Então sempre tem um breve histórico, alguma coisa ou não, aí depois formulam as perguntas, né? E a segunda parte, a parte financeira, pergunta muito, parte de trabalho, família. Então são assim as 4 perguntas mais frequentes, né, no atendimento, e eu nunca comento para o consulente como vai ser. Porque é uma ótima, você fez isso comigo, achei muito bom. Sim, nada é feito, porque agora todo mundo vai saber, agora vai ser mais segredo para quem escutar o programa. Mas assim, a pessoa tem que chegar desarmada, isso. É o que vem no coração, é o que vem à mente naquele momento que ela quer saber. Então aí disso partem as outras, que falam, nossa, 11 perguntas, meu Deus, mas não vem tudo padronizado, anotadinho, não. Tem que estar à vontade, isso. Sem telefone tocando, sem celular, sem relógio, sem nada. Então 1h30, 2 horas... E exclusivamente para o atendimento, eu com a pessoa. E o seu público maior? Mulherada? Mulherada. Mas os homens estão chegando, vão devagarinho, assim, meio envergonhados, depois eles já se soltam. Nós não lemos para as crianças. Você acha que os homens não vão por quê? Tanto? Acho que eles ficam envergonhados. Eu acho que os homens, eu tenho a impressão, homens, por favor, espero estar errada, que os homens são mais céticos. Né? Eles não acreditam muito em outras coisas ou não admitem pedir ajuda. Acho que é isso mais também, pro lado, né? De admitir. Então, às vezes a mulher fala, é gostoso, vai conversar, mas no filho, na segunda pergunta já estão relaxados. Tá ótimo. Exatamente. Nós não atendemos crianças, eu não atendo criança, e o jovem, o adolescente, tem um turbilhão. Né? A adolescência é um turbilhão de hormônios, de dúvidas, né? Os neurônios, então não sabe bem o que quer, o que perguntar. Então é mais assim, um jovem, né? Os seus 25 anos, 22 anos, porque também a idade, a pessoa pode ser muito, muito madura com pouca idade, então não tem como uma medição exata, uma mensuração com relação a isso, mas desde que saiba o que quer, que vai fazer um trabalho sério, a gente vai desenvolver algo bem... estruturado, bem no estudo, né, para conversa, então pode procurar que vai ser bem atendido. Então a sua indicação não é que se for jovem, que o jovem saiba bem o que está fazendo, né, o que ele quer, né, não porque minha mãe mandou ou porque, vem ver isso aqui. Né? Para não levar como brincadeira. Porque, gente, o negócio é muito sério. Vamos lá, você... fala tudo. Se vem coisas, se você vê de repente lá uma coisa ruim que vai acontecer, a pessoa vai perder o emprego, vai perder um ente querido, tal, você poupa, você conta, eu falo e meço muitas palavras. Eu tenho que ser transparente, é a seriedade do trabalho, então ali eu tenho que passar tudo que está saindo. Eu não posso omitir nem esconder nada. Não pode ou não quer? Não posso. A linha é não poder. Não poder. Então tem que ser transparente. Vem as perguntas direcionadas para isso. Então eu vou escolher um vocabulário mais adequado para poder transmitir aquela mensagem que está sendo passada. Entendeu? Então, em momento algum, lógico que eu não vou utilizar palavras pesadas em nenhum momento. Então, a minha preocupação é sempre explicar o máximo possível, como até você já comentou anteriormente, o que significa cada uma, e uma com a outra vai dando toda uma historinha até chegar na conclusão, né, das 7 cartas para aquela pergunta. Então, aí você amarra, né, a resposta final. Mas é comentado sim. Eu já recebi uns 2 puxões de orelha dela no meio da... Um pouquinho, levezinho. Não, foi leve, mas é isso, se você vai lá procurar um médico, você tem que ouvir tudo que o médico tem a dizer, um advogado, né, tu tem que ser muito transparente, né, até porque é um campo energético, como assim? Como é que a pessoa vai ser informação? Se aquilo saiu, ela tem que saber.
Eu penso também. Mas Sim. tem oráculos e terapeutas que defendem que não, a minha cigana ou meu guia, ou sei lá, que não autoriza. Aí cada um e vai de você se identificar, né? Sim. Por isso que a temporada é isso, pra você ver qual que você gosta mais e vai conhecer, né? Como você entra no campo energético da pessoa, que ela foi lá pra isso, então ela já te deu uma autorização no plano energético pra isso. Sim. Só que no meio do caminho, de repente, na primeira pergunta, ela ouviu que ela não gostou ou algo muito forte pra ela. Ela tem como travar esse campo energético se ela perceber e você não conseguir ler nada? Isso acontece? Nunca aconteceu. Mas Nunca pode aconteceu. acontecer? É possível? Pode. Bom, pode acontecer qualquer coisa. Como também tem... O que aconteceu de exemplo? Tem? Assim, tem. Inusitado. É boliviana. Uma boliviana conhecida do meu filho foi em casa e eu não sabia que o pai dela era falecido. E sabia só que a família dela estava na Bolívia e ela aqui, ela estava de viagem para lá. E quando ela perguntou, e sobre meu pai? E quando eu comecei a dar resposta para ela, veio a notícia que o pai sentia muito porque não havia tido uma despedida. Logo, imaginei por quê. Ela no Brasil, ele na Bolívia, alguma coisa deu que ela não pôde se despedir, horário de avião, algo. E ela começou a chorar muito e descontrolada. Aí que eu, veio depois, nós viemos a perceber que o pai havia falecido e ela não chegou lá a tempo de avião para poder se despedir do pai do hospital. Então a pessoa se descontrola, a pessoa tem um acesso muito de risada, mas de nervoso, ou chorou, um choro muito profundo, muito com mágoa, como o caso da boliviana. Então pode acontecer de tudo. Mas como, também, o que me ajuda bastante 35 anos de magistério e com pais, com alunos, então você tem toda uma experiência, um approach para poder atender ou pelo menos confortar a pessoa naquele momento. Mas tudo pode acontecer. Mas de falhar o campo, como você perguntou, isso nunca aconteceu. Então a pessoa senta, eu já deixo ela à vontade, tenho sempre água próximo, tenho uma planta próxima, tenho as minhas pedras, tenho incenso. Sempre pergunto, peço autorização, que às vezes a pessoa, por causa de um problema respiratório, tudo, ou de não gostar, eu também não vou deixá-la incomodada, Tem que ficar um ambiente agradável o tempo todo. Sim. E outros exemplos, assim, você pode nos dar de situações, assim, que te pegou de surpresa, por exemplo? Uma mãe que quis entrar com o filho. E ele adulto já, ela não, eu trouxe, eu que falei, ele vai entrar junto, eu vou ficar junto. Podia atrapalhar um pouco, porque são as perguntas dele, então coisas do coração lá de dentro guardadinhas, é lógico que ele não ia expor perto da mãe, pelo menos eu pensei nisso, mas como ficou tudo muito pautado para assuntos familiares, empresariais, porque a empresa é da família, aí eu fiquei mais confortável. Mas não é o mais indicado. Mas a indicação não, isso, né? Da pessoa sozinha. Isso, porque senão ela tem que ficar totalmente à vontade. E falar geralmente que está no coração. Com alguém do lado você pode dar uma travada. E está sujeito a você entrar no campo energético do outro? Exatamente. Não tá? Sim, com certeza. Porque o outro também está aberto ali para ouvir. Com certeza. Então, apenas entrando, eu vou acompanhar, vou sentar e vou ouvir, já não é legal. Porque atrapalha quem está sendo consultado na hora. Mas aí, entendeu? nesse Pode caso, misturar. como foi algo empresarial, Exato. Bem, aí, okay. era a dúvida dos dois, Aí o menino fez 1 ou 2 perguntas particulares, mas eu senti que podia ter conversado bem mais ou seguido para outros assuntos particulares, Mas Sim. foi mais empresarial, mais de negócios. Eu falei, mas da próxima vez, cada um no seu horário, Fica melhor. Melhor, isso mesmo. Eu vou para o próximo bloco, a pergunta que eu quero fazer não vai dar tempo de responder nesse tempinho que a gente tem. Então, fica aí, um recadinho para você. O sonho
é o motor da vida. É ele quem nos dá motivo para levantar cedo, colocar um sorriso no rosto, ir à luta e seguir em frente. Viajar, entrar para a faculdade, arranjar um bom emprego, abrir um negócio, casar, amar e ser feliz, mas sem casar, ficar famoso, salvar o planeta. Sonhos. Tem momentos como agora que fica tudo tão difícil que a gente quase desiste de sonhar. Quase. Só que não. A Influx acredita no seu sonho. Está no nosso DNA. Sonhar com você, caminhar com alegria durante toda a jornada e te preparar, em menos tempo, para chegar mais longe com o inglês ou o espanhol. Então, o momento é agora de se capacitar para quando tudo isso passar, conquistar todos os seus sonhos. Uma pergunta um tanto quanto, né? Preconceito, você sentiu da família? A sua mãe está aqui assistindo, né? Heloísa veio aqui acompanhar. E aí a ideia é perguntar assim, teve preconceito do pai, da mãe, do trabalho, de alguém da família? Você tem? Sim, eu senti no início. Ou sofreu já, né? Sim, senti. Porque eles pensam ou eles imaginam uma coisa totalmente ligada à religião e quem trabalha com esoterismo, com oráculos, com terapias, existe um preconceito. Lembro, em época de escola, bem novinha, há 30 anos atrás. Exatamente. Quando na escola nós sabíamos de uma colega que seria encaminhada ao psicólogo. Nossa, é louca. Então a pessoa é louca, tá com problema. Verdade, terapia, nossa, não bate bem. Então também com quem mexe com isso. Então a pessoa não quer saber, não deixa você explicar. Nossa, mas a Carlinha... E já te julga sem conhecer. Com a família que tem, como pode mexer com isso? Não sabe que eu estudo, não sabe que é um trabalho. Então é incrível como as pessoas proliferam coisas sem sentido ou até mesmo sentimentos se afastam de você por algo que elas não entendem. Então o ser humano faz isso. Em nada. Exatamente. Eu não entendo, eu não quero perto de mim, eu não quero saber. E não é assim. Se todo mundo pudesse escutar o próximo em qualquer área, em qualquer situação, você pode entender outra pessoa, no mínimo para respeitá-la. Isso, não precisa nem concordar, fazer, né, e levantar bandeira a favor, né? O só mínimo respeitar. eu respeito. Exatamente. Esse programa é para isso. Já deixo aqui a sugestão, se você tiver um trabalho que você sofre tabu, preconceito, ou se você mesmo sofre preconceito, vem aqui contar, é de graça, não cobramos nada, vem aqui a gente contar a história, porque o programa é isso, é dar voz a quem precisa, né? Porque a vida é assim, gente, não adianta esconder o sol, tampar o sol com a peneira, tem que entender o que é, né? Cada um tem a sua vida, a sua verdade, né? Com certeza. É isso mesmo. Você falou que as pessoas, que o casal, o filho e a mãe foi lá para falar sobre negócios, né? Sim. E aí a gente faz de pergunta, amor, tá não sei o que, dinheiro e objeto. Se eu tenho uma dificuldade de vender uma casa ou um objeto que é estranho, eu tenho algum problema, eu consigo ler, fazer alguma pergunta sobre esse objeto, esse negócio? Consegue, porque você está dependendo da venda dele ou da compra de alguma coisa, da divisão de algo, seja o que for, e tá a sua energia com isso, porque você precisa da resolução para resolver alguma coisa que está lhe incomodando. Sim. Entendeu? Então o carro está fazendo parte da sua energia. Sim, a sua casa, claro. O seu escritório, tudo isso, o seu terreno. Então tem coisas que você quer se desvencilhar, você quer adquirir, você quer dividir. Então tem que perguntar porque está envolvido na sua história, está no seu presente. Então você quer uma luz, um direcionamento para quê? Tudo para ajudar a pensar melhor, a raciocinar melhor, para que depois você, com seu livre-arbítrio, com o que você refletiu, realmente o que manda a sua cabeça e o seu coração, você tome a atitude que você acha mais precisa e coerente para aquela situação. Sim, perfeito. Dá um exemplo, alguém chegou lá com alguma dificuldade de vender alguma coisa, o que apareceu? Apareceu que ainda levar um pouco tempo, por exemplo, venda de terreno. Quer levar um pouco mais de tempo para, embora eu não possa medir tempo, mas assim, vai passar... ser imediato? Isso, não ia ser imediato para vender. Mas apareceu uma ideia. Na mesma pergunta pode ter a resposta e já uma ideia, um direcionamento. O tarô egípcio faz muito disso. Às vezes a resposta já vem na primeira e na segunda carta, o restante, as outras 5, já vem como um direcionamento para a pessoa. Ou às vezes também ele não quer responder, tá? Temperamental. Só um pouquinho. Então veio o quê? A ideia que podia ser construído alguma coisa ali. Olha...
Então veio o start, veio o insight Claro. para a família poder, poxa vida, em vez de eu estar batendo na mesma tecla, quero vender, e aquilo, né, grama e sem nada, perdido. Por que não fazer alguma coisa lá? Aí eles seguem com a ideia, né, com a informação, aí depois você resolve o melhor caminho que você tem a seguir. Gente, que legal, né? Muito bom. E aí quando você fala, olha, esquece, não vai vender porque você tá com apego. Deve ter isso, né? Apego, né? Tem. Ou que aparece que tem problema familiar, ou que tem alguma pessoa interferindo. Já aconteceu a parte de uma casa, de um terreno que é da família toda, várias casas. Então assim, eu quero negociar a casa, tudo, mas aí tinha problema com o familiar tem o domínio também do terreno, e não pegava isso com bons olhos, então acaba travancando a ideia, a noção de uma família com relação a novas possibilidades com relação a um imóvel, no caso aqui foi a pergunta. Entendi. Então tem coisas bem inusitadas. Tem situações e perguntas bem inusitadas, bem diferentes. Que legal. O tempo que você fica... Agora, a última pergunta desse bloco, porque no próximo ela vai montar aqui a mesa e eu vou fazer uma pergunta para a nossa humanidade que está precisando de um direcionamento. Preço. Ok. Para o grande, R$200. No pequeno é total quanto você completo, falou? 150. 150. Gente, já tá na chuva, se molha logo, né? Vai que vai, 50 conto. A questão aí, porque a questão não é mais o dinheiro. Quem procura não é a grana. Sim. E 2 horas, R$200, 2 horas, a pessoa estuda, você dá uma aula de história de história Também pra tem toda essa parte que eu recomendo estudo. A pessoa ver um filme que não viu até hoje. Que filme que você mandou eu ver? O Retorno da Múmia. O Retorno da Múmia, não vi esse filme. A Múmia e o Retorno da Múmia. E, então, assim, tudo que você estuda, todo o conteúdo que vai ser ali, poxa, tem um valor incrível, né? E abre mesmo a mente. Eu mesma comecei a prestar atenção em umas coisas que você falou. Olha pra cá que você não tá. E eu comecei a olhar e precisava de um cuidado. Que às vezes no cotidiano, nosso dia a dia é tão corrido. A gente se perde. Sempre é corrido. Que às vezes as coisas, as oportunidades passam bem próximos a você e as preocupações são outras ou tamanhas que você não tem a visão focada para aquilo e tá perdendo uma oportunidade. Então é um tempo da pessoa parar, nossa, agora eu tô perguntando de mim, do que eu quero saber, dos meus familiares, dos meus negócios, e agora eu tenho um tempo também para refletir. Então a pessoa é obrigada a parar e dar atenção. Isso. Então dá valor a isso. E legal é que você pode gravar, eu gravei, né, o áudio, pode então e é bom que você fica ouvindo de novo, é bacana porque te esquece, né, detalhezinho, ou então não cai a ficha na hora, passa depois, aí que eu entendi uma coisa que você falou que eu não tinha entendido ainda, então é bom, né. E depois um online. E depois, aí na segunda vez pode ser online. O pequenininho ou o grande não tem problema, mas o bom é presencial, é estar próximo para essa troca de energia, aí o resto flui tranquilamente. Por vídeo, pelo Zap. Legal, muito bom. E sempre para uma pessoa só, né? De preferência. Bem melhor, isso. E a indicação casal, é bom não ir, né? Bom, já atendi casal prestes porque imagina, ao enlace. A coisa ali. Meu Deus. E você não segura. Já aconteceu? Casa. Conta aí, já aconteceu? Sim, já. E situação. Veio uma situação da noiva, mas ela me entendeu no olhar. Eu falei, então já que vocês estão prestes aí a subir o altar, né, a concretizar o enlace, tudo anterior, né, embaixo da terra. Vamos liquidar com tudo. Sabe aquela merda que você fez? Ó, esquece. Ou aquela vírgula, né? Não teve ponto final, ficou uma vírgula, cena dos próximos aí, capítulos. Como é que faz, né? Se você não esconde nada e tem que contar. Aí eu pego e falo, acaba a novela, os dois. Aí eu já levo pros dois, aí já, né, a noiva já regala os olhos, e fala, ela me entendeu. Que mulher é mais sagaz pra isso, né? Porque é muita responsabilidade. Assim, quem tá se comunicando, você tem muita responsabilidade se a pessoa está recebendo a mensagem direitinho. Então vai muito de você, né? Porque às vezes fica no ar, então assim, na fisionomia, nos olhos, na expressão, ou até no remeleixo, na cadeira, alguma coisa, no posicionamento, se tá sendo bem recebida a mensagem, se a pessoa realmente interiorizou e entendeu. Porque às vezes com vergonha não fala nada, eu falo, mas entendeu? Que situação, pois Deus. A gente fica com a saia justa. Descobrir ali que um tá traindo o outro, ou mentiu pro eu outro, falei, sei lá o quê. Tem que liquidar, né? Vamos liquidar, terminou a novela, né? Agora é a nova vida. Mas ela entendeu. Legal, que situação. Ainda bem. Nossa Senhora, maravilha. Agora, para finalizar, tem umas 3 cartinhas aqui, quero que você explique elas. Ok. Bom, eu separei 3 cartas,
tão importantes como todas as outras. São 3 cartas dos arcanos maiores. Então eu separei a torre, separei o enlace, né? Já vou explicar cada uma, e aqui o sacerdote. Tudo bem? Ok. A primeira aqui, a torre. O egípcio tem bem disso, né? A parte da terra, o solo, a parte do presente, o cotidiano que ele está fazendo, e a parte do céu, que é o objetivo dele. Então as cores dizem muito, o posicionamento do egípcio no solo, como ele está se comportando, os objetos que estão à sua volta, como é a sua vestimenta. A gente sabe se é uma pessoa do povo, que no caso, né, o povo egípcio, os escravos era o povo hebreu, se é uma pessoa da nobreza, se era o próprio faraó e sua esposa. Então nós temos esse discernimento de entendimento. Ok, no caso da torre, ela naturalmente seria uma carta negativa, porque é uma quebra, uma ruptura. Mas dependendo da natureza da pergunta, terminando uma coisa ruim, uma coisa que está te incomodando, para uma coisa nova que está vindo. Então, venha a ser positiva de acordo com a pergunta ou a situação que a pessoa está expondo, o consulente, né? Está expondo. Então, essa aqui é a carta da torre. Mas também ela representa fundamentalmente o término, a ruptura de alguma coisa. Então, realmente, tipo assim, não tem volta. Ok? Tá. Ok. Em outros baralhos, em outros tarôs, tem cartas semelhantes, parecidas, porque esse é o mais antigo. Tá. Ok? Próxima. A segunda carta que eu separei, que é o Sol. Para o egípcio, o Sol é Deus Ra, Deus Supremo. Tanto que os nobres precisavam pintar aquela famosa pintura egípcia, é linda, maravilhosa, linda, né? O olho de Horus aqui. De Horus. Então, o rímel que nós temos hoje em dia, ou a tinta nos olhos que eles usavam preta, eles extraída da natureza, é justamente porque era um desrespeito olhar para o céu, olhar para o sol. Sem estar maquiada? Exatamente, sem estar. Realmente, então, desrespeito. Os nobres tinham isso, eu não podia olhar para Deus, que Deus legal. Ra, se eu não tivesse com uma proteção, era um sinal de respeito, e os nobres tinham essa pintura. Olha... Então, história, né? Por isso que é bom saber da cultura, é história. Então aqui, as flores, que é tudo de bom, de enlace, de maravilhoso, de perfumado. E a melhor carta para aliança. Então seria uma carta essencialmente para o amor. Mas se eu perguntar, eu vou me dar bem nesse novo trabalho, nessa nova empreitada, nessa nova cidade que eu estou de mudança? Sim. Vai se dar muito bem. Então não é só a nível de casal aqui de amor. E o sol abençoando, por isso que os raios saem do sol. Que legal, que explicação, né, gente? Olha só, faz diferença explicar direitinho. Essa carta é o sacerdote. Os médicos da época que mumificavam os faraós, eles se trajavam no momento da mumificação com a cabeça de animais. No caso aqui, representatividade do deus Anubis, que é o deus da morte. Por isso é cabeça de cachorro. Aliás, uma informação importante, que Anubis é a esfinge original. A esfinge está sentada, é um animal, só que está com cabeça humana, agora foi esculpido em 1800 e alguma coisa. Então, ele sentou para trás, é um cachorro. Então, a figura original era Deus Anubis, que é o deus da morte. Então, esse aqui é o sacerdote. Então, ele tinha toda a responsabilidade de preparar o faraó com todos os seus pertences orgânicos e não orgânicos, que era o seu tesouro, para a vida após a morte. Por isso o livro dos mortos. É como se fosse um jogo de videogame que você precisa do password. Sim. Né? O pessoal louco pro videogame vai entender. Então, se ele não tivesse esse livro junto com o seu gato empalhado, os seus outros animais empalhados, sua carruagem, o seu tesouro, tudo, para voltar à vida... Com o livro ele tinha um password, porque tinha todos os estágios do submundo para ele pagar um barqueiro, para ele pagar a entrada em alguma situação. Então ele também tinha provas para passar, andando ou de barco, que relaciona muito aos 12 trabalhos de Hércules. Então tudo vem da civilização mais antiga. Então, no caso, é pela civilização egípcia. Então, o que é? É o destino karma. Então, isso, você tem que passar por isso, você tem que passar por essa experiência. Então, não é o karma que hoje em dia a gente comumente utiliza o vocabulário como algo pesado, algo que você carrega. E é um transtorno. Nossa, que karma. Não, é o karma sim, você tem que passar por isso. Essa experiência está no seu traçado. Que pode ser coisa boa. Exatamente. De toda coisa ruim vem sempre a coisa boa, né? Sim, então isso vem a Anubis.
Que legal. Gente, com uma explicação dessa, você não tem só uma orientação, você tem uma aula. Aula sobre o Egito. Sobre o Egito. O Egito antigo. Que legal, muito bom. Agora, bom, antes da gente fechar e fazer aquela perguntinha importante pra gente, tem alguma coisa importante que eu não falei, não perguntei, que você acha importante falar? Tem. O Egito, como sendo o início de toda a história de escrita, de mitologia também egípcia, eles têm muito a nos ensinar. É muito rico tudo isso. E tantas coisas ainda para descobrir. Então vem da história que, com o passar do tempo, na época medieval, na Europa, época feudal, as mulheres... agora estou pedindo um apelo para as mulheres, o respeito às mulheres. As mulheres eram tidas como pessoas pagãs ou eram chamadas de bruxas, alguma coisa. E isso não vem a ofender, a agregar. Então, uma pessoa que tinha mais conhecimento com relação a uma erva, um tratamento, ajudava a colega a parir um filho. Era a bruxa. Eram consideradas, e esse nome foi muito... deturpado, né? Ficou muito pejorativo, muito amaldiçoado, digamos assim. E não tem. Então, assim, tudo que é estudo, tem tanta coisa ainda a descobrir lá. Cada vez que eles fazem escavações, vem um sarcófago novo, vem uma dinastia que a gente não conhece. Então, o antigo, as plantas, tudo tem para resolução, para hoje em dia, está no passado. A gente tem que escutar os antepassados, os mais velhos, uma orientação. Às vezes você não precisa do remédio, uma erva vai te ajudar. Isso. Então, na natureza... E no passado a gente tem resposta para tudo, mas ficou tudo tão moderno, tudo tão mecânico para o modernismo, para coisas muito rápidas. É mais fácil na farmácia comprar um medicamento. Se eu posso, assim, às vezes em casa eu tenho no meu jardim alguma coisa que vai me ajudar. Boa. Então, assim, essa reflexão, tudo, a pessoa ter um momento de reflexão e respeitar tudo que vem do passado. A gente só está hoje desse jeito por causa dos que vieram, que antecederam a nós. Então, eu pedido, assim, por o respeito a todas as terapias, todas as pessoas que trabalham com oráculo e todo mundo que queira ajudar, independente da ferramenta que utiliza para isso. Perfeito, tá vendo? Maravilha, um conselho e uma doutrina ainda. Verdade. Muito bom. Então a gente vai montar aqui e vou fazer a perguntinha, tá bom? Vamos lá. Como que eu faço agora? Pergunta, já abre? Não, primeira coisa, e vou dar uma embaralhada. Aqui, os arcanos maiores são 22 e os menores, tá bom? Então eu vou embaralhar um bocadinho, você vai cortar, tá bom? Tá. E eu já faço a pergunta agora? Não, calma. Calma. Ok. Só por um pouquinho aqui, ok. Vamos lá. Por gentileza, você é destra? Então, sou destra, não sou canhota. Isso. Então corta mais 2 voluminhos aqui pra mim, por favor. Quantidade que você quiser. Desse mesmo sai ou Paulo pega do outro? Como você quiser, como preferir. Pronto. Ok. É só pra dividir, tá? Vou pôr aqui à sua disposição. Como você lembra da vez que foi em casa, eu não mexo mais nas cartas, tá? Tá. Ok? Então, assim, antes de tocar em qualquer uma delas, a sua escolha, e colocar pra mim da direita pra esquerda, que eu vou ler o contrário, tá bom? 3 cartas, você vai fazer a pergunta em voz alta. Aí você escolhe qual você quiser, que você sente que você tem que tocar nela, e coloca da direita pra esquerda pra mim, por favor. Tá.
A minha pergunta é para nós, né, a humanidade, depois de tudo isso que passou, que a gente está vivendo ainda, qual é o recado ou qual é a previsão, qual é o que a gente vai ter aí de daqui para frente na área financeira, mas na área financeira, porque tanta gente aí com dificuldade, perderam empregos, empresários fecharam suas empresas. E é uma preocupação mesmo que eu tenho, sabe? Como que vai ser daqui pra frente? Ok. Qual que você quiser. Só coloca virada de cabeça para baixo. E aí eu posso determinar que é o que mais especificamente para os brasileiros ou vai sair geral? Pode. Não, então, para cá. Para o nosso povo. Isso. Ok. Tiro 3, né? Isso. E de cabeça para baixo mesmo aqui. Certo. Uma. Ok. Sempre do meio a carta mestra, tá? Mas é só nível de posicionamento para mim, tá. Ok? Nossa, excelente. 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 Eu já tava... Coração. Excelente. Vamos lá. A primeira deu o eremita. Tem como você virar as cartas para poder... Sim, lógico. Para entender que... para isso. Tá? Inverteu, mas começa daqui, da direita para a esquerda, sim, tudo bem? Sim. Então vamos lá. O eremita. O eremita é o povo nômade, representa o povo nômade. Então ele vivia no deserto. Então primeiro eu vou explicar a carta, né? Como eu primeiro explico, depois eu dou o fechamento. Certo. Então o eremita, o que ele aparenta aqui? Ele está num dia de sol, no deserto, 50 graus, nem sombra tem, e ele está andando sozinho, ele está sozinho e ele acende uma lamparina. Então, o que representa isso? Eu tenho um sol absurdo, um calor absurdo, eu tenho claridade. O egípcio tinha muito esse entendimento. Eu vou resolver todas as coisas, eu vou resolver com um dia claro, porque o sol me dá esse discernimento da claridade, da lucidez para uma resolução. À noite, eles não tinham energia. Então, à noite, eu precisava acender alguma coisa. Então, a vista fica com dificuldade de enxergar, porque está escuro. Então, tudo que é obscuro, tudo que é escuro, a gente não tem exatidão. De um direcionamento, de uma certeza de algo que a gente queira concretizar. Então, o eremita, ele não está com um sol desses, com uma claridade tremenda, ainda refletindo pela areia do deserto nos seus olhos, ele ainda tem que acender uma lamparina. Então, o que isso vem a dizer? Já está um outro tempo, já está clareando a situação, mas o povo brasileiro está tão transtornado com as coisas que vem caminhando de um tempo, né, do ano passado para cá, N coisas que só vem a deixar a preocupação, perder a esperança, a dor, a desilusão, a quebra de muitas coisas, principalmente a parte de negócio, de dinheiro, parte financeira, como você perguntou, que ele ainda tem que acender. Então ele espera uma luz no fim do túnel, ele espera um direcionamento, ele espera uma melhoria. Então às vezes até, como ele está aqui, está tão claro, tem coisas tão próximas a ele, mas ele não está enxergando. Ele ainda pega outra coisa para poder enxergar, então está passando coisas. Então assim, ele está tão impactado com tudo isso, que coisas estão passando, está vindo novidades e não está dando devido valor. Então isso que significa... As oportunidades estão acontecendo está começando, está vindo. E a gente não está conseguindo enxergar. Por quê? Porque passou um momento muito obscuro. Então sabe quando você sai do ambiente muito claro para o ambiente escuro, que leva um pouquinho a sua visão voltar? Sim. É isso. Ele ainda está... Vou me encaixar, ainda vou me reestruturar, então ainda está esse movimento de reerguida. E com isso, ele pode estar podendo, já está passando as coisas, então é bom já estar com esses olhos bem abertos, atentos, para também não se sentir mais só. Sim. Tem as outras pessoas da mesma situação, e quantos, né? Bom, muitos. A carta da ressurreição. No sarcófago nós temos a Ísis. E embaixo da terra nós temos uma estrutura sólida. Então, a solidez que nós tínhamos, ou o momento mais estruturado, mais assertivo que a gente tinha, veio a desabar muita coisa. Então, ficou tipo que enterrado. O que vem agora, que é a parte presente, que é a parte do meio da carta na parte marrom? A gente tem um sarcófago da Ísis e vem um grande pássaro já entre a linha do céu e do presente. Então, ele já está chegando, já está tendo essa mudança. Esse grande pássaro vem trazer Ísis à vida. Ísis acorda, já é uma nova fase, levanta para a vida nova. Então isso vem justamente dizer ressurreição. Então eu vou sair de uma vida antiga para uma vida nova. Ai, que bom, que bom. A última carta é a temperança. A temperança no solo, nós temos as flores, então a gente teve um plantio bom. Só que a gente teve que parar de plantar, porque foram outras coisas que tomaram a nossa mente, nossa atitude, e a gente teve que parar com tudo que a gente fazia para fazer algo totalmente diferente
e inerte, porque a gente não podia nem se movimentar. Contra a nossa vontade. Exatamente. Aí vem o egípcio com a temperança, ele vem no equilíbrio da areia e da água. Solidez e a liquidez. Então, ele vem da temperança para quê? O sol vem muito a combinar com essa, por isso que uma junto com a outra vai dando toda a devolutiva, né? A resposta. O sol, ele está pela metade. Falta metade para completar os raios de sol. Então, já estamos no movimento novo, pela própria que a gente escuta na televisão, os nossos dirigentes, se a gente aceita ou não tudo que vem de cima ou deles, né, dos governantes. Nós estamos acatando porque o momento é de solidariedade, acatar, discernimento, né, e tudo que está sendo passado, infelizmente, para a nossa saúde mesmo, para a melhoria de vida. O sol vem a completar. Então, na temperança, ou seja, devagar e sempre, no passo do eremita, sem pressa, já está esse movimento novo. Então, o que vem a fechar, de acordo com a interpretação de cada uma que você tirou, com relação ao povo financeiro, a parte financeira do povo brasileiro, dessa nova fase, que o sol já voltou a surgir, já tem movimento novo, ele não precisa mais de mais subsídios externos, a resposta está dentro dele mesmo, já está vindo essa nova onda, para quê? Para uma nova vida, uma nova fase, só que com ponderação, não é da noite para o dia, é a ponderação, o respeito ainda, tem coisas que a gente vai ter que ainda seguir de acordo com determinação, acima da nossa vontade. Para quê? Para que as coisas, o sol se complete, para que tudo volte ao equilíbrio novamente. Nossa, amei. Ai, fiquei tão feliz. Aí, ó, gente. Ó, se você não acredita ou acha que não é, pelo menos é um afago, né? É um alívio aí. Mas como não acreditar, gente? Não tem como não acreditar, as cartas não mentem, é o seu campo energético, não é nenhum outro que você acessa, que né? Desde que abre, eu não toco mais. Eu apenas vou virar e vou interpretar e cada uma e dar resposta. Dessa, olha que maravilha. Nossa, que legal, gostou, gente? Eu amei, muito bom. Então, para finalizar, deixa ali um recadinho. Quem sentiu atraído pelo tarô egípcio, gostaria de conhecer, falar um pouquinho mais sobre essa cultura maravilhosa, estou à disposição, vai ser muito gratificante, com certeza vai vir respostas, elucidações para coisas que você queira fazer, para que realizar, e vai dar uma energia, um sentido diferenciado, até você decidir direito o que você quer, para onde ir, o que fazer. Então realmente é gostoso, quem passa elogia. Então, esse tempo todo aí, 30 anos mexendo com essa excelente, essa incrível ferramenta que é o tarô egípcio, só felicidade e o contentamento de quem veio me procurar e com certeza que ainda vai. Tá bom? Então, só tenho a agradecer. Obrigada. É isso aí. E eu assino embaixo, eu a garanto. Maravilha, gente. Gratidão. Obrigada por você ter vindo. Obrigada, foi uma Tati, puta de uma aula. Adorei. Tô encantada. Já virei fã, cliente. Ah, só para finalizar, não é uma coisa que pode toda vez se consultar, né? Exato. Tem que ter um espaço, né? Como a Tati mesmo disse e perguntou agora, é muito importante, porque passados dias após, né, poucos, né, um pouquinho mais após a leitura, você vai percebendo com as coisas do cotidiano à vontade, aconteceu alguma coisa, recebeu um recadinho, uma ligação, alguma coisa assim, você linka imediatamente com algo que foi conversado. Também, se quiser gravar também para lembrar, não tem problema, mas logo vem à mente, por causa da reserva cognitiva. Então, logo é acionado na sua memória que você passou ou conversou sobre isso. Aí, com o tempo, as coisas acontecendo, você vai, nossa, do que a gente conversou, já passou, eu decidi, eu vou procurar a Carla, vou conversar com a Carla novamente. Perfeito. Então, o seu coração vai avisar você. O mesmo também para o pequeno. Então, assim, eu fui numa semana, aconteceu já, faltaram algumas perguntas, eu tenho mais questionamentos. Não tem problema nenhum. Agora, aquelas que já foram feitas, dê um tempo a você, dê um tempo para as coisas que aconteçam naturalmente. Você vai lembrar, você vai fazer o link do que foi conversado, isso é natural, é imediato. E aí você procura. Lógico, é um tempo para cada pessoa, depende da natureza das perguntas, da consulta, mas com certeza você vai sentir. Qualquer dúvida, é só ligar e perguntar que a gente conversa e eu dou direcionamento direitinho. Ai, que legal! Bom, então gratidão por ter vindo, por essa aula, por essa explicação. Tenho certeza que você que tá aí gostou. No mínimo é interessante. No mínimo aqui você vai ficar reverberando essa situação na sua cabeça. Eu indico, procure a Carla para você ter ajuda, né? Ter uma
uma orientação. Garanto que a conversa vai ser ótima. Garanto a conversa. Exatamente. No mínimo vai ser maravilhoso, você vai gostar muito. Aproveitando, já que você gostou, curte, compartilha, marca os seus amigos. Você que é do YouTube, aqui em cima tem todos os outros episódios da temporada Oráculos e Terapias, que todos vocês são amigos, todos vocês se conhecem, isso é muito bacana. É um grupo muito bom. Instagram, curte, também marca as pessoas, Facebook viraliza, porque para as pessoas mesmo conhecer que tem aí ajuda e que a vida é assim. E a gente tem que dar voz a quem precisa e parar de criticar, parar de julgar e conhecer. Exatamente. Né? Concordando ou não, isso existe. Permita-se. Permita-se o novo. É isso aí. Gratidão a você por ter assistido. Um beijo, até o próximo programa. Obrigada. Tchau.